depois ter atualizado. Eu tenho uma canequinha aqui. Obrigado, João. Obrigado. Apocalipse 2, 1 a 7 diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio de 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém, somente daí. Vamos orar, irmãos? Eterno Deus e Pai, nós rogamos a Ti, ó Deus, a Tua bênção, o Teu favor. A Tua palavra foi lida e Te agradecemos por ela, a palavra de Deus, inspirada ao Teu servo apóstolo João, para falar conosco hoje, nos nossos dias, ó Deus amado. Por isso Te louvamos, Te bendizemos e pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine mentes e corações, para que compreendamos os Teus propósitos por meio deste texto lido. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma relação de amor, ela é sem dúvida uma relação de entrega, uma relação de reciprocidade, mas também uma relação de consideração, uma relação de respeito, uma relação de afeto. O amor, ele não é movido por obrigação, ele é um desejo genuíno do coração, por dedicação, cuidado, por renúncia em favor da pessoa amada. Infelizmente, por exemplo, eu já conheci casais onde isso de alguma forma se perdeu, permaneceram casados, anos e anos casados, e eles afirmavam não se amarem mais, tinham ali alguma consideração ainda, cada um desempenhava o seu papel no lar, cuidando das coisas, mas não havia o amor, não havia o respeito, não havia mais a admiração, não havia mais o brilho no olhar. Em algum momento isso se perdeu naqueles relacionamentos. E é possível que o nosso amor por Deus também se esfrie, que o nosso brilho nos olhos por Deus também se apague, embora possamos dedicar as nossas vidas a Deus, à igreja, à obra de Deus. Isso aconteceu no passado, com essa igreja que nós vemos aqui, que é a igreja de Éfeso, e isso acontece nos dias de hoje. Vamos entender rapidamente aqui o contexto, em que esse texto e o livro de Apocalipse ele foi escrito. O apóstolo João ele escreve o livro de Apocalipse a uma igreja perseguida. A igreja ela estava passando por perseguições, ela precisava de esperança da parte de Deus, para que ela pudesse enfrentar essas perseguições. Inclusive o próprio apóstolo João, ele havia sido exilado numa ilha chamada a ilha de Patmos, o nome dessa ilha, e exilado ali ele tem a revelação do Apocalipse, ele tem a revelação deste livro. A própria palavra Apocalipse significa revelação. Lá em Patmos, no meio da perseguição do Império Romano, desterrado, exilado em uma ilha cárcere, digamos assim, uma ilha penitenciária, João tem uma série de visões que mostram o Senhor Jesus como vencedor, como grande vencedor, e o único exclusivo propósito da carta, do livro de Apocalipse, é confortar essa igreja sofredora, perseguida, garantindo: Cristo venceu e vocês são vencedores juntamente com Ele. E essa é a tônica do livro do Apocalipse. Então, para isso, dentro desse conjunto de visões, de revelações, Deus ordena que o apóstolo João ele escreva 7 cartas a 7 igrejas do Apocalipse. Não que cada carta represente um determinado período histórico da igreja, mas cada carta do Apocalipse representa nuances da igreja de todas as eras. Inclusive a carta de Éfeso diz respeito a cada um de nós hoje, aqui. E a igreja de Éfeso, ela era uma cidade onde essa igreja havia sido plantada por Paulo,
pastoreada por Timóteo, depois pelo próprio João, a igreja de Éfeso ficava numa cidade onde a situação era muito complicada, era muito difícil. Éfeso era uma cidade muito importante, a mais importante talvez, da Turquia daquela época, chamada de Ásia Menor. Era um poderoso centro comercial, mas também um importante centro de adoração a uma divindade pagã daqueles dias, que era Diana. A Diana dos Efésios. E o templo de Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, inclusive, e ficava na cidade de Éfeso. E o culto a Diana era um culto baseado na imoralidade sexual, inclusive. Era assim que era feito o culto a Diana. O misticismo, a idolatria e a imoralidade dominavam a sociedade de Éfeso. E era nesse contexto que a igreja de Éfeso, que foi destinatária dessa carta, era nesse contexto que aquela igreja estava inserida. E como eu disse, essa igreja havia sido plantada por Paulo, pastoreada por Timóteo, pastoreada pelo próprio apóstolo João, e essa carta foi escrita aproximadamente 40 anos depois que a igreja havia sido plantada. Então havia uma nova geração de crentes naquela igreja. Talvez netos, talvez filhos dos primeiros crentes daquela cidade. E o texto, a gente viu aqui, no texto que nós lemos, que a igreja de Éfeso ela foi elogiada por Jesus. E Jesus falando aquilo que deveria ser escrito nessa carta, ela foi muito elogiada. Era uma igreja operosa, uma igreja que trabalhava arduamente, que perseverava, que não tolerava os homens maus, mas que batalhava pela fé, que colocava os falsos apóstolos à prova, descobria que eles eram impostores. Era uma igreja que suportava sofrimentos, suportava perseguição, uma igreja que enfrentava e rejeitava heresias como a seita dos Nicolaítas, que é citada aqui no texto que nós lemos. Era uma igreja que trazia consigo 2 marcas muito importantes para uma fé viva, que é a fé e a esperança. Mas Jesus ele faz uma grave acusação à igreja de Éfeso. Eles haviam abandonado uma terceira marca também igualmente importante, que era o amor. Naquela geração não havia mais o brilho no olhar. Naquela geração de crentes da igreja de Éfeso, não havia mais a mesma alegria, o mesmo entusiasmo que os primeiros crentes haviam demonstrado. E Jesus então dá uma série de ordens escritas nessa carta pelo apóstolo João àquela igreja, que podem se resumir numa curta frase: voltem ao primeiro amor. Voltem ao primeiro amor. E esse é o tema nosso nessa noite, de volta ao primeiro amor. E para tomar o caminho de volta ao primeiro amor, nós vamos aqui nos ater aqui aos versos, a partir do verso 4 do texto que nós lemos. O primeiro passo a se tomar de volta ao primeiro amor é o seguinte: lembre-se de onde caiu. Verso 5. Lembre-se de onde caiu. Os Efésios são instados a se lembrarem da sua vida, a olhar para trás e falar assim: onde que tudo mudou nas nossas vidas? Em que momento eles haviam deixado o primeiro amor? Em que momento eles haviam trocado uma fé viva, uma fé pujante, pautada por um sentimento de adoração, de entrega, de renúncia, de ardor, de fé, de paixão, por uma fé fria, por uma fé desprovida de sentimento? Houve um momento em que eles caíram e trocaram esse fervor da fé por algo próximo de um zelo religioso, frio, duro. Isso foi comparado por Jesus a uma queda. Eles caíram, eles pecaram. O abandono do primeiro amor é comparado à queda. Lembre-se de onde vocês caíram. E eles precisavam avaliar como eram antes de caírem, como isso aconteceu, onde aconteceu e por que aconteceu. A ordem de Jesus, meus irmãos, não era que voltassem ao pecado, não era que revivessem o pecado no qual eles, digamos assim, caíram, que os fizeram abandonar esse primeiro amor, mas era uma oportunidade de avaliarem a sua caminhada, identificar e reconhecer os seus pecados e confessá-los diante de Deus. E a lembrança é um instrumento muito poderoso, dado por Deus a cada um de nós. Nós aprendemos muitas coisas, porque lembramos. E Jesus nos chama a colocar este instrumento em ação. Ele nos chama a usar esse instrumento que nos ensina a lembrança, que nos instrui, que nos permite reaproximar de Deus. E assim, como Cristo exortou a igreja de Éfeso, por meio dessa carta, nos tempos de João, ele também nos ordena hoje. Lembre-se de onde caíste. Lembre-se de onde Cristo te tirou. Lembre-se da nova vida que Ele te deu. Lembre-se da alegria incontida que inundou o seu coração. Lembre-se da paz.
lembre-se da dedicação espontânea, do desejo de ler a palavra, do desejo de orar, do desejo de congregar, do desejo de se reunir com o povo de Deus para adorá-lo, cantar louvores, meditar na palavra de Deus, de estar juntos, de servirmos uns aos outros. O que aconteceu? O que aconteceu comigo ou com você, em algum momento da nossa caminhada, para que abandonássemos o primeiro amor, esse grande amor, esse fervor, essa alegria, esse entusiasmo? Qual o pecado que esfriou o seu coração, meu irmão? Diante de tudo isso, qual foi a mágoa? Qual foi a decepção? Foi um desejo não correspondido por reconhecimento, por aplauso? Ou porque existe algum pecado oculto nos nossos corações e isso é confrontado pela palavra de Deus? Ou talvez porque fomos seduzidos pelo modo de vida dessa era, desse mundo que a gente vive? Lembre-se de onde você caiu. Lembre-se como era o seu viver, o seu proceder, a sua devoção. Lembre-se de quando você recebeu a Cristo como seu Salvador. E nós precisamos nos lembrar do que Cristo fez conosco, do que Cristo fez por nós, quando nos alcançou, quando descobrimos e vivenciamos o seu grande amor, e então retomar o caminho de volta para esse primeiro amor, o caminho ao estado de alegria, de fervor que a gente tinha antes. E nessa lembrança, meus irmãos, nós devemos reconhecer, confessar o nosso pecado e partir para o próximo passo do caminho de volta para Deus, que é o arrependimento. Verso 5, ele continua dizendo: arrependa-se. Não bastava identificar os motivos pelos quais eles caíram, eles precisavam se arrepender. Não bastava reconhecer os pecados, identificar os pecados, não, era necessário o arrependimento. Mas o que é arrependimento? Arrependimento, os irmãos já devem ter ouvido a respeito disso. Vem uma palavra grega, né, a tradução que se traduz como arrependimento, a palavra tem sua origem em grego, metanoia, uma transformação da mente, uma transformação do coração, uma mudança da disposição, da vontade, dos sentimentos, dos propósitos. E o verdadeiro arrependimento passa por tudo isso, por uma transformação completa, por uma mudança completa. O arrependimento, meus irmãos, não é um mero pesar de ter feito algo errado, não é isso. Arrependimento não se traduz em choro, simplesmente. Envolve choro, mas não é apenas choro, uma atitude emocional vazia de intenção. Arrependimento é decisão. Arrependimento é atitude. Arrependimento é mudança de mente, da disposição do coração, é abandono intencional do pecado. E os efésios precisavam lembrar do ponto onde caíram, no qual eles haviam se desviado, para voltar até lá e tomar o rumo certo, tomar o caminho certo, outra direção, a direção de volta para o primeiro amor. E a falta de arrependimento traria uma consequência terrível para a igreja de Éfeso. Se os irmãos olharem bem, no verso de número 5, ele continua: ó, se você não se arrepender, o que vai acontecer? Virei até você e tirarei o candeeiro do meio de vocês. O candeeiro ali, nesse caso, simbolizava a própria igreja, a luz que a igreja deveria brilhar em todo mundo. E aqui, Jesus está dizendo simplesmente que a falta de arrependimento remove a igreja da igreja. Sem arrependimento, uma igreja não é igreja. Sem arrependimento, crente não é crente. E, meus irmãos, é essa a relação que nós temos que ter com Deus. Eu fico imaginando assim: você já teve uma situação pela qual você se desentendeu com alguém e depois essa pessoa te pediu desculpas? A ideia que a gente tem é que essa pessoa de fato tenha se arrependido e que ela não volte a fazer aquilo que ela fez antes, que ela mude a sua atitude, que ela mude a sua mente, que ela mude o seu coração. E o que Jesus exigiu de Éfeso, Ele exige de nós. Para voltar ao primeiro amor, precisamos de arrependimento, de mudança do coração, de lembrar não apenas de onde caímos, mas também de voltarmos ao ponto do nosso desvio e corrigir a nossa rota, corrigir a nossa direção. E nós podemos arrumar mil desculpas para justificar o esfriamento do nosso amor por Deus. Nós podemos jogar a culpa na igreja, podemos jogar a culpa no pastor, podemos jogar a culpa na nossa família, na esposa, no marido, nos filhos, na nossa rotina apertada, no nosso chefe, no nosso trabalho, e em cada justificativa dessa não há arrependimento. Não há reconhecimento de pecado. Não há mudança de mente. Não há mudança de atitude. Ao contrário, há orgulho. Assim, altivez. E talvez esse seja o ponto mais difícil no processo do arrependimento. O orgulho ferido. Talvez seja o mais difícil. Mas
O Senhor, Ele nos dá condição, Ele nos dá forças e a sua palavra nos sustenta, para que possamos seguir por esse caminho do arrependimento, assumir o erro e se permitir ser alvo de uma profunda transformação da mente, do coração, que resulta em mudança de atitude. É um grande desafio, e isso só é permitido quando permitimos que o Espírito Santo age e assumimos e vestimos aquilo que nos é proposto pela palavra de Deus. Quando nós fazemos isso e vivemos dessa forma, nós negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos a Cristo. O arrependimento é uma marca da verdadeira igreja cristã, da verdadeira igreja de Jesus. Uma marca genuína, porque ela é resultado da ação do Espírito Santo, que nos convence acerca do nosso pecado, da justiça de Deus e do juízo vindouro. A igreja sem arrependimento, como eu disse, não é igreja. Como crente também sem arrependimento, não é crente. E esse é um dos motivos pelos quais nós abandonamos o primeiro amor, o desejo de permanecer nos nossos erros, de não abrir mão dos nossos pecados, a nossa indisposição em permitir que o nosso coração, nossa mente, nossas atitudes sejam moldadas pela palavra de Deus. Precisamos, meus irmãos, do Espírito Santo de Deus. Precisamos de Cristo nas nossas vidas. Precisamos de um verdadeiro, de um genuíno arrependimento para voltar ao primeiro amor, e que as nossas atitudes e a nossa vida sejam pautadas por um coração transformado, um coração regenerado, um coração arrependido e redimido. E isso nos leva ao terceiro e último passo de volta ao primeiro amor, nesse caminho, nessa trilha, praticar as primeiras obras. O verso 5, ele conclui apresentando esse último passo. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início, as primeiras obras. E aqui aparentemente tem uma contradição de Jesus, né? No início lá, do capítulo, no verso 2, vemos que Jesus elogia a igreja de Éfeso pelas suas práticas. Ali várias virtudes apontadas. Uma dessas virtudes era as suas obras, seu trabalho árduo, a sua perseverança. E agora Jesus os exalta a voltar às primeiras práticas. Se Éfeso já era abundante nessas boas obras, era laboriosa, era operosa, por que voltar às primeiras práticas? Simplesmente, meus irmãos, porque este é o grande mandamento, o maior mandamento, a maior exigência do chamado do Evangelho, que é o amor a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. E os efésios possuíam fé, possuíam obras, possuíam perseverança, mas não tinham mais o amor, não tinham mais essa marca tão importante. Essas últimas obras não tinham valor sem o amor. Eles precisavam voltar às primeiras obras, marcadas pelo amor que havia inundado o coração deles. Eles tinham uma ortodoxia morta, uma fé burocrática, uma fé sem vida. Voltar às primeiras obras implicava em rever a motivação das suas obras. Para voltar ao primeiro amor, meus irmãos, nós precisamos revisar as motivações dos nossos corações no serviço que fazemos a Deus. Você já parou para pensar nisso? Por que você faz o que você faz? Já parou para pensar? O que te motiva? Qual é o seu combustível? O que te leva e te move até lá? É possível que a gente não faça as coisas que fazemos pelos motivos corretos. É possível que a gente seja assíduo ao culto por algum orgulho e qualquer outra coisa. É possível que a gente seja generoso com o próximo, com os nossos tempos e recursos, pelos motivos errados. É possível que eu sirva como pastor, ou o irmão como presbítero, ou o outro como diácono, mas pelos motivos errados, esperando recompensas erradas. É possível que façamos isso tudo sem amor, sem devoção, sem reservar a Cristo o lugar que é devido como nosso Rei, como Senhor dos nossos corações e das nossas vidas. Voltar às primeiras obras é a conclusão de voltar ao primeiro amor. É reconhecer que Cristo é o amado das nossas almas. É admitir que Ele é tudo o que precisamos e que Ele é suficiente para nós. Voltar às primeiras obras é viver por amor a Cristo, trabalhar por amor a Cristo, enfrentar as adversidades por amor a Cristo, abandonar o pecado por amor a Cristo, renunciar a nós mesmos por amor a Cristo. Voltar às primeiras obras é corrigir as motivações do nosso coração. É voltar à prática da oração, é voltar à prática da devoção, ao jejum, a ler a palavra continuamente, a palavra de Deus, sermos trabalhados e conformados por ela, é servirmos uns aos outros no culto público, sermos motivados
pelo amor de Deus em todas essas coisas, não pelo senso de obrigação de forma alguma, mas movidos sempre pelo amor, pela gratidão. É hora de avaliar não só o nosso passado, não só os nossos pecados, mas também a motivação do nosso coração na nossa dedicação a Deus. É momento de voltarmos às práticas do princípio, quando o nosso coração estava cheio de fervor, motivados por esse mesmo fervor. Deus não deseja uma igreja ortodoxa, uma igreja bíblica, mas uma igreja sem fervor. Deus não deseja isso. É momento de permitir que as nossas vidas sejam reconstruídas diante de Deus pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia. Portanto, meus irmãos, estes são os 3 passos no caminho da volta ao primeiro amor. Lembrar, arrepender e agir. Praticar as primeiras obras. 3. Estou aqui no 4, mas são 3. Lembrar de onde caímos e retornar ao chamado que Deus fez a cada um de nós. Arrepender-nos dos nossos erros e pecados que nos fizeram afastar do amor de Deus e do amor por Deus também. Por que não? E voltar às práticas do início, do princípio, do fervor, do ardor, da entrega, do entusiasmo, da alegria por Cristo e pela igreja, pela amada, pela noiva do Cordeiro. E aqui é um ponto que a gente não pode esquecer, meus irmãos. O amor por Cristo implica em amor pela igreja e pelos irmãos. Não é dissociado. Não há como amar a Cristo e não amar a igreja. Não há como amar a Cristo e não amar o seu corpo. Não há como amar o noivo e não amar a sua noiva, o seu povo. E eu quero encerrar aqui, meus irmãos, com a promessa do verso 7. O verso 7 ele diz o seguinte: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essa é a promessa. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O vencedor, meus irmãos, aqui é aquele que guarda essa preciosa fé e persevera. Mas também é aquele que ama, que retorna ao primeiro amor. O vencedor é aquele que não vence por si, mas recebeu a vitória de Cristo. O grande vencedor que saiu para vencer, o grande e verdadeiro herói, o vencedor dos vencedores. Ao que lembra de onde caiu, ao que se arrepende, ao que volta às primeiras obras, as obras do início, Deus dará uma grande vitória, que é aquela lá do princípio, a primeira obra de todas, a da árvore da vida, a do paraíso de Deus, a do jardim do Éden, a bênção de participar do fruto da árvore da vida, de desfrutar da vida original, preparada e planejada por Deus, de alegria, de paz, de amor, e desfrutando da presença eterna do nosso Deus, que é fonte de tudo bem. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se, volte imediatamente à prática das obras do princípio, as primeiras obras. Esse é o caminho de volta ao primeiro amor. Amém? Amém. Vamos orar então? Pai bendito, Pai eterno, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra lida e exposta. E o nosso pedido é que o Teu Santo Espírito age em nós para reavivar a chama do primeiro amor, Deus. Que possamos, ó Pai, reconhecer nossas falhas, nossas mazelas, os nossos pecados e retornar ao ponto de onde caímos para a correção do nosso rumo, ó Deus amado. Ajuda-nos, Senhor, assim, ó Pai, e que, Senhor, arrependidos do nosso pecado, possamos voltar às práticas das primeiras obras, movidos pela adoração, pela glória a Deus, movidos, ó Pai amado, pelas Tuas muitas misericórdias, movidos por este grande amor que o Senhor nos tem e nos concedeu, Deus. Ajuda-nos assim, ó Pai amado, e que este amor não esfrie nos nossos corações. É a oração que fazemos a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.